Uma notícia que veio mais uma vez causar uma polêmica tremenda partindo do presidente Jair Bolsonaro foi o decreto publicado ontem, incluindo as atividades religiosas na lista de setores essenciais durante esse estado de calamidade. Eu quero, antes de entrar mais aprofundadamente no assunto, para que você de casa possa me ajudar com a sua opinião no nosso Facebook, aliás. O WhatsApp não está funcionando nesses dias aí, nós estamos dando uma prioridade para o Facebook. Você pode entrar lá e comentar. Você concorda com a abertura das igrejas, a retomada dos cultos, das missas, as atividades nas igrejas, das paróquias, enfim, de uma forma normal? Você concorda com o decreto do presidente? Segundo o decreto, o funcionamento das igrejas ou comunidades físicas, comunidades religiosas, fica regulamentado pelas normas editadas pelo Ministério da Saúde. Com a inclusão do decreto, as atividades religiosas asseguram o direito de funcionamento, ainda que de maneira restrita, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Eu estou recebendo hoje aqui no programa, pastor, por favor, seja bem-vindo. Vamos manter aquela distância aí segura, tanto para mim quanto para você, né? O pastor Tiago é presidente da Associação das Igrejas Batistas da região noroeste do estado. Claro que ele não representa aqui a comunidade evangélica, e sim a sua denominação religiosa, a sua igreja, que é a Igreja Batista. Mas importante, que gostaria de poder ter todos os pastores aqui, porque eu acredito que cada um tem um pensamento diferente. Mas como o pastor Cláudio, aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Cláudio, meu amigo de 25 anos. É mesmo? Pastor Tiago. Nos indicou aqui o pastor Tiago, esse jovem, para falar um pouquinho desse assunto. E a gente começa aqui perguntando, pastor, depois dessa determinação, vamos falar especificamente da Igreja Batista, o que ficou decidido? Cada uma vai tomar uma posição ou vão abrir normalmente para culto? Se for abrir para reunião de pessoas dentro da igreja, que medidas de segurança estão sendo tomadas? Enfim, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Robson. Obrigado pela oportunidade. Nós falamos em nome da nossa denominação regional aqui, Igreja Batista, noroeste do estado do Paraná, e é uma coisa que é muito dinâmica, né? O tempo todo tem notícia sendo atualizada nas mais diversas esferas do governo. E como Igreja Batista, nós temos um DNA muito definido, que é a autonomia da igreja local. Então, como Associação das Igrejas Batistas do Noroeste do Paraná, a recomendação é que a gente siga, sem economia, as orientações do Ministério da Saúde. Ou seja, continua fechada. Continua fechada. E a base que nós temos para seguir sem exagero as recomendações é a capacidade que a igreja hoje tem de atender, em alguma medida, a própria demanda das cidades, do estado, através do ambiente virtual. Então, a gente pode continuar cuidando sem economia da saúde. Saúde do corpo, mas saúde espiritual também, né, pastor? Não pode ser descuidada, né? Porque você pode trabalhar das duas formas. Você tem falta hoje do culto, da presença da igreja, da convivência, né, com os irmãos, né? Sem dúvida, não dá para trocar o presencial, né, a convivência. Mas é engraçado, porque, pelo menos é o que eu tenho percebido nas redes sociais, é que a igreja está mais ativa dentro das famílias, nos dias atuais, pela proximidade através da rede social, do que talvez quando estava mais restrita ao presencial. Então, você pode orar com as pessoas, você pode trazer mensagem de esperança às pessoas, seja por telefone, seja no chat, seja na própria aplicativo de relacionamento, de forma muito eficiente. Pastor, nos últimos dias tivemos duas situações de igrejas que estavam realizando cultos, né? Uma estava com as portas fechadas, a outra com a porta escancarada, e que teve a visita à fiscalização lacrando essas igrejas, né? Agora, a pergunta é, um decreto presidencial, já está dito aqui, comprovado a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, de que um decreto municipal se sobrepõe ao decreto federal. Então, se o município disser que não pode ter culto e atividades religiosas, terminantemente, independente do que fala o presidente, continuarão da forma que estão. Caso se descumpra, há problema aí da fiscalização e vai ter todas as sanções e punições que a gente viu. Quer dizer, é mais uma questão de cumprimento à lei ou de precaução e de respeito à vida do cidadão? Eu sabe, Robson, eu tenho dito à igreja local onde sirvo e tenho percebido também esse discurso no meio dos pastores. A igreja é a principal propagadora da vida. Nós não podemos negociar a segurança, não podemos negociar o bem-estar e não podemos preservar a vida daqueles que estão próximos de nós. Então, como igreja, nós precisamos tomar esse cuidado permanente
porque você pode ser uma voz profética, você pode ser uma voz de consolo como igreja local, mesmo sem colocar em risco pessoas próximas. Você deixou muito claro aí a questão das redes sociais e a facilidade que você tem hoje de comunicação pela internet, sem a necessidade da presença física, né, do membro, do fiel até a igreja. Pastor, eu deixo aqui para você fazer aí as suas considerações e o recado aí para os fiéis que estão aguardando em casa. O pessoal está perguntando, e daí? Vai ter culto? Não vai ter culto? A igreja abre? Não abre? Então, por favor. A minha palavra é para que a gente aproveite esse período, né, que temos passado e que a gente possa entender que, embora Deus seja amor em essência, Deus não pode compactuar com o mal e nem gerar o mal. Deus permite algumas coisas. E a minha palavra, a nossa palavra como Igreja Batista aqui no Noroeste do Paraná, é para que a gente possa abrir o nosso coração para os valores mais importantes da nossa vida, a partir da nossa relação com a nossa família, a partir da relação com pessoas que amamos, para que a gente considere esse tempo como um tempo de renovo, né? E que saiamos desse período mais fortes para o nosso bem. Bem oportuno que eu tenho uma última pergunta aqui, retomando a nossa conversa, com o profundo conhecimento da teologia que o senhor tem, permito chamá-lo de senhor com todo respeito. A humanidade vai passar por uma transformação, pastor? Essa crise certamente vai passar, eu creio muito em Deus, eu sou um homem de muita fé e eu sei que ele vai... Algumas vidas vão ser ceifadas, a gente teve o primeiro caso agora aqui na região, infelizmente. Mas aqueles que sobreviverem a essa crise vão passar por uma transformação, inclusive espiritual. Eu tenho perguntado, porque eu tenho visto gente que eu nunca ouvi falar de Deus falando graças a Deus, ou se Deus quiser. Quer dizer, já está dando para sentir uma mudança desse comportamento com relação à espiritualidade das pessoas. O mundo parou, né? O mundo parou. E quando a gente para, a gente pensa mais, a gente reflete mais. Então tem coisas que serão marcadas em nossa vida nesse período, e para o bem, inclusive. E a minha oração é para que eu aproveite esse tempo, que nós aproveitemos esse tempo para resgatar talvez algumas coisas que na vida frenética de atividade a gente acaba deixando se diluir. Obrigado, pastor. Eu sempre digo aqui, orem por nós os evangélicos, rezem por nós os católicos, uns pelos outros, porque agora é nós por nós. É verdade. Deus por todos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, foi um grande prazer. Deixa eu dar um abraço mais uma vez aqui para o pastor Cláudio, meu amigo de 25 anos que eu não via, inclusive há muito tempo, e que nos proporcionou essa entrevista aqui, pastor da Igreja Católica, pastor da Igreja Batista, e que está fazendo um trabalho muito bacana. Inclusive era para estar aqui, mas ele está aí fazendo um trabalho de coleta de cesta básica nas igrejas, para encaminhar aí para pessoas de grupo de risco, pessoas menos favorecidas. Então que Deus abençoe, muito obrigado aí, tá, por tudo. E a Igreja Católica, gente, a Arquidiocese de Maringá, as igrejas, segundo a Arquidiocese, vão permanecer fechadas. Aliás, o arcebispo de São Paulo fez uma crítica duríssima ao decreto do presidente Bolsonaro ontem. Vamos ver o que disse aí o administrador apostólico da Arquidiocese aqui de Maringá sobre esse decreto do Bolsonaro, fechamento e abertura das igrejas. Vamos ouvir aí o Dom João Mamede Filho. Prezados filhos e filhas, amados filhos e filhas das dioceses de Uarama e Arquidiocese de Maringá, meio a toque de caixa, improvisadamente, faço questão de gravar esta mensagem, dado o desencontro dos pronunciamentos, dos posicionamentos de nossas autoridades. É plural a situação. Há cidades que não têm nenhum caso de contaminação do coronavírus e outros que já tem 3, 4 ou mais. Então, onde a autoridade municipal decidiu que se mantenha a quarentena e que as famílias devem ficar reclusas em seus lares, nós também continuaremos com as igrejas fechadas, com as secretarias paroquiais fechadas. Nós cristãos construímos templos para dentro deles cultivar o entendimento, para dentro deles celebrarmos, para dentro deles passarmos às novas gerações o entendimento de que o mundo inteiro é um grande templo do qual o céu é o telhado, a abóbada celeste, a cobertura, e a terra, o chão é o piso. É hora de nós vivermos nesse grande tempo. E que Deus abençoe a todos e dê crescimento com tudo que está acontecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, amém, bispo. Então fica aí a palavra da Igreja Católica, a recomendação, né, de que permanecerá tudo como está, ainda de portas fechadas, cumprindo o decreto do município. Claro que eu acredito, pessoalmente, que algumas igrejas devam abrir. Tem algumas igrejas menores, algumas igrejas aí que vão tentar abrir as portas para os fiéis. Muito cuidado. O decreto do município se sobrepõe ao decreto presidencial. Pedimos uma resposta para a prefeitura, como vai funcionar esse trabalho de fiscalização. Até agora não recebemos respostas. Entendemos aí a dificuldade, porque a assessoria de imprensa nesse momento está sendo cobrada por todo mundo. São muitos assuntos, informações que chegam a todo momento e a assessoria de imprensa tem que dar conta e todo mundo quer tudo para agora. Então a gente entende que vocês estão aí bastante atarefados e vamos continuar aguardando a nota da prefeitura com relação à fiscalização. O decreto municipal se sobrepõe ao decreto federal do presidente da República. Por incrível que pareça, no estado de emergência que vivemos, isso aí, até a própria Constituição fica abaixo do decreto de prefeito. Se o prefeito determinar que todo mundo vai ficar em casa, cadê o direito de ir e vir do cidadão que está lá na Constituição? Não tem mais validade nenhuma. Então, se o decreto do prefeito se sobrepõe à Constituição Federal, se sobrepõe também ao decreto presidencial. Sendo assim, igrejas que abrirem as portas, se tiver fiscalização, vai ter problema.